Está começando mais um episódio do podcast Catalise. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é finanças e educação financeira. E aqui no podcast Catalise você já sabe, a gente traz conteúdo de qualidade para você que é empreendedor, aspirante a empreendedor e para você que gosta de se desenvolver pessoal e profissionalmente. Nós trouxemos aqui hoje o Erasmo Vieira para falar com a gente sobre finanças pessoais, sobre educação financeira. Já vou apresentar o Erasmo daqui a pouquinho, mas antes disso, eu quero dar as boas-vindas aqui para Meire Brito, a minha esposa, sócia na vida e nos negócios, né, amor? Vamos para mais um episódio? Vamos sim, sejam muito bem-vindos, a mais um episódio. Quero já agradecer a sua presença aqui, Erasmo, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer, estarmos aqui compartilhando desse tema tão interessante. E como o Thiago disse, o tema que nós vamos tratar é finanças e qualidade de vida. Como que o dinheiro pode impactar diretamente na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, na sua paz interior? E é sobre essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Só que antes de passar novamente para o Thiago, quero convidar a você aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, porque se você tem algum amigo aí que está passando aquela pindaíba ou quer melhorar o relacionamento com o dinheiro para trazer uma melhor qualidade de vida nos seus negócios, na família, então compartilha aí com esse amigo, chama pelo menos uns 10 amigos aí e compartilha com ele, para que a gente possa estar alcançando mais pessoas e levar a educação financeira, Afinal de contas, como diz o nosso convidado, o dinheiro foi feito para gastar, e é sobre isso que a gente vai falar, como gastar e gerir melhor as suas finanças no dia a dia, nos seus negócios e com a sua família. E é um tema muito importante, né, Erasmo? Porque a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né, Meire? Que a questão da educação financeira hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um desafio grande. E é uma coisa que impacta várias áreas da vida, porque está tudo interligado. Exatamente, até agradeço o convite de estar aqui no Catalise com você, Thiago, com você, Meire, compartilhar com o seu público. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. É o seguinte: você gosta de ter dinheiro? Quem não gosta, né, Erasmo? Nesse momento, normalmente quando eu faço essa pergunta, todo mundo fala, eu gosto. Que sim. Que sim, Meire? Aí eu pergunto, e aí, você tem? Hoje a gente está com uma estatística, que a gente até falou antes de chegar aqui, praticamente 80% da população brasileira hoje está endividada, tem um financiamento, tem uma compra parcelada, e isso significa endividamento. Mesmo que essas parcelas estejam sendo pagas em dia, você tem um financiamento de um carro, de um imóvel, uma compra parcelada no cartão, é endividamento. Sim. E muitas vezes essas pessoas não têm dinheiro. Então aí eu pergunto, poxa, se você gosta, por que você não tem? Vamos ter, você não gosta? Como que você não tem uma coisa que você gosta tanto? Verdade. Aí eu pergunto, e aí? Além de ter dinheiro, você gosta de gastar dinheiro? São duas perguntas provocativas, reflexivas e que nos dá o tom aí da conversa que vai ser aqui hoje, né, É Erasmo? justamente por isso, porque também a grande maioria, quando eu faço uma palestra, um treinamento, uma mentoria, fala, pô, Erasmo, eu adoro gastar. Eu, Erasmo, adoro gastar dinheiro. Sim. Só que dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente no futuro. Quem não gosta de gastar, olha aqui, tem gente que não gosta de gastar. Quem gosta de guardar, poupar, acumular. E quem poupa, quem guarda, quem acumula para quê? Para o outro, Ou para ela mesmo, ou fica para alguém gastar. Dinheiro foi feito para gastar. Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Entendeu? De alguma forma vai ser gasto aí. De alguma forma vai ser gasto. Então, e eu trabalho com isso, com ensinar as pessoas a gastar dinheiro, até abrindo já um pouco aí da minha trajetória, só como planejador financeiro, eu tenho mais de 20 anos trabalhando e entendendo esse comportamento.
né? Que às vezes eu encontro pessoas muito, muito, muito inteligentes, pessoas que sabem muito bem fazer dinheiro. E aí você pergunta, e aí, você tem? Sim. Você tem dinheiro? Aí ela Sim. fala, não. Aí essas pessoas não sabem gastar. Sim. Por isso é que eu trabalho em ensinar as pessoas a Se ter um educar comportamento inteligente financeiro. para gastar bem o dinheiro. Hoje, Legal. amanhã e principalmente no futuro. Legal, já deu para vocês sentirem aí a qualidade hoje, né, do nosso entrevistado, do nosso convidado. E você falou aí uma frase, uma expressão interessante que é muito conhecida pelos americanos, que é o fazer dinheiro, o make money, né? O brasileiro, a gente ainda tem um pouco daquela cultura de ganhar dinheiro. Nós vamos aprofundar um pouquinho nisso, você vai falar mais sobre isso pra gente. Mas antes disso, eu quero só fazer um convite aqui para a nossa audiência, Erasmo. Até um amigo nosso em comum, Jair Vidal, da JFV, Claro. Capacitação Empresarial. Agora, no dia 30 de setembro, vai ter um evento muito legal aqui em Belo Horizonte, que é o curso de oratória com Franco Júnior. Franco Júnior, gente, para você conhecer um pouquinho, é hoje o palestrante mais contratado no Brasil nos temas de comunicação e oratória. E no dia 30 de setembro ele vai estar aqui, contratado pela JFV, Capacitação Empresarial, do nosso amigo Jair Vidal, para dar um curso um dia inteiro sobre esse tema que é tão importante e que é um tema que traz prosperidade financeira também, porque é uma das habilidades, né, do século XXI, é a capacidade que nós temos de nos comunicar. Então, se você sabe se comunicar bem, com certeza aí as portas financeiras, a porta do dinheiro, o dinheiro vai ser um amigo, não é verdade, Você sabe fazer mais Erasmo? dinheiro. Você vai aprender a fazer mais dinheiro e uma das habilidades que você precisa ter, sem dúvida nenhuma, é a habilidade de se comunicar. Então vai estar aparecendo para você aí um QR Code para você poder se inscrever no curso que vai acontecer no dia 30 de setembro aqui na cidade de Belo Horizonte. Não perca essa oportunidade, nós já participamos de eventos lá da JFV, inclusive dia 17 de junho vai ter um outro evento, eu também quero convidar você para estar lá junto, que vai ser um evento na área de vendas, o Franco vai estar lá também, mas o meu convite Vendas especial... digital, né? Vendas no cenário digital, então não perca essa oportunidade, dia 17 de junho vai ter, dia 30 de setembro vai ser específico de oratória e o Franco vai estar nesses dois eventos, Erasmo. A gente vai estar lá também, né? Se você quiser ir lá para a gente se conhecer também, vai ser um prazer, mas o conteúdo que você vai receber lá, com certeza vai ajudar você a se desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então não perca essa oportunidade, acesse o link pelo QR Code que aparece na sua tela agora e aprenda a se comunicar melhor através do curso de oratória do nosso amigo e palestrante Franco Júnior. Recomendo muito, né? É uma pessoa sensacional e que faz diferença. O curso dele faz diferença na vida das pessoas. Sem dúvida. Se comunicarem, se expressarem e com isso vão fazer mais dinheiro, né? Sem sombra de dúvida. E a gente pode dar um depoimento pessoal aqui, né, amor? Que nós passamos por um processo de mentoria também com o Franco recentemente e a gente atesta a qualidade do trabalho dele, é um profissional que está há anos no mercado, então é realmente alguém que sabe o que está falando, tem resultados, mentora grandes profissionais hoje no Brasil inteiro, é contratado nas maiores palestras do Brasil, então com certeza você vai receber um conhecimento prático e de muita qualidade lá com ele, inclusive você dá palestras também lá na JFV, não é isso? Sim, Nessa área meu tema também sempre finanças, né? Sim. Então eu trabalho lá com o tema vendedor motivado é vendedor com dinheiro no bolso. Legal. Então inscreva-se no curso de oratória do Franco Júnior pela JFV Capacitação Empresarial e se precisar de qualquer outra informação é só entrar em contato conosco que a gente vai estar aqui para poder esclarecer mais para você. E agora eu quero apresentar o nosso amigo Erasmo Vieira, vou passar aqui o currículo do Erasmo para aí a gente entrar então no nosso conteúdo de hoje. O Erasmo, gente, ele é planejador financeiro, mestre em administração com especialização em qualidade de vida e endividamento. Ele é autor do best-seller Viva em Paz com o Seu Dinheiro. Eu vi que você trouxe ele aqui, quero que você fale sobre ele. Você vai falar dele daqui a pouquinho. É professor convidado da Fundação Dom Cabral e também dá aula na Faculdade Sebrae. É consultor em grandes veículos de comunicação, já apareceu várias vezes, até você estava falando que essa semana mesmo, esse mês, você estava no Jornal Nacional. Em março eu fui no Jornal Nacional. Infelizmente falando de um tema sobre inadimplência, Sim. que já estava chamando a atenção em março, né? Sim,
É um tema assim que já é falado já há algum tempo, mas ainda precisa-se de muita educação financeira, né? Principalmente para nós brasileiros, né? A gente é muito carente dessa educação financeira, Erasmo. E o Erasmo está aí para nos ajudar hoje com isso. Então o Erasmo, gente, além disso, é um palestrante e facilitador de cursos para empresas e líderes em vários setores hoje. Erasmo, muito bem-vindo. E eu quero começar te pedindo para falar um pouquinho da sua trajetória até você chegar hoje nessa profissão, nessa carreira tão bonita que você exerce e desempenha, que é a de educador e planejador financeiro. Fala um pouquinho pra gente da sua história e como que você foi cair nesse mundo aí das finanças. Tá, eu vim de uma cidade do interior chamada Barão de Cocais, né, sou mais novo de uma família de 5 irmãos, né, mas eu falo que eu sou descendente de nobreza, porque afinal tinha um barão lá, Né? então sou descendente Da lá, nobreza. né, da nobreza, né, mas eu comecei trabalhando como boy, como contínuo, como aquela pessoa. Tem muitas vezes que as pessoas não sabem o que que um boy faz, o que que um contínuo faz, ó, anda o dia inteiro, Uhum. né, eu trabalhava Roda. como boy, como auxiliar, hoje eu acho que chama auxiliar, né, de escritório, andando, fazendo pagamentos, né, na Elmo Calçados, a sapataria que todo mundo. Sim. Depois eu trabalhei no Banco Nacional, um banco que os mais experientes aí lembram, o banco do bonezinho do Ayrton Ayrton Senna. Senna, Sim. famoso. E depois eu trabalhei 10 anos no Banco Sumitomo Brasileiro, um banco japonês, né, e que foi realmente uma escola, né, de saber trabalhar com uma outra cultura totalmente diferente da que eu trabalhava no Banco Nacional, né. Eu sempre trabalhei tanto no Banco Nacional como no Sumitomo, sempre na área de câmbio e comércio exterior. Então eu fazia transações internacionais o tempo inteiro, pegando recursos no Japão, em Nova York, emprestando para grandes empresas aqui no Brasil, e esse que foi o meu trabalho de banco. E quando eu estava lá no banco, eu lia muito o jornal de economia que chamava Gazeta Mercantil, né, que hoje é o Valor Econômico que é mais conhecido, mas era a Gazeta Mercantil, e lá eu descobri a figura do Personal Financial Planning. Eu falei, o que que é isso? Explica Um isso aí para nós. personal trainer das finanças, tinha isso nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não tem. Eu falei, puxa, vou estudar isso, vou começar a trabalhar isso, porque o que mais tem no Brasil é a gente com problema Com problema financeiro. financeiro. E eu vou abrir um escritório aqui, vai ter fila de gente lá na porta do meu escritório. Isso foi quando, mais ou menos? Olha, Meados isso tem de... tempo. Tem tempo. Isso era 1990 alguma Olha coisa, só. era no final dos anos 90, Lá né. atrás, então, né, os americanos já tinham essa educação Sim. financeira na cultura deles, e aqui... Da figura de você ter um personal, Sim. porque um estudo deles, Thiago, é o seguinte, uma pessoa normal, Uhum. tem 70 grandes decisões financeiras durante a vida. 70 grandes. 70 grandes decisões. Sem contar o dia a dia, do cafezinho aqui, da roupa que você vai, vou comer aonde. Isso é uma decisão financeira. Né? Uhum. Sim. Mas vamos falar das grandes decisões. O que é lá? Compra de um carro, a compra de uma faculdade que você vai fazer, um imóvel Mudar que de você vai cidade. comprar, uma mudança que você vai fazer, um curso, né? Uhum. E a figura do personal é ajudar você a minimizar os seus erros financeiros. É você ter ali do lado uma pessoa sem um relacionamento que vai analisar friamente a sua decisão financeira. O que que acontece hoje muito em muitas famílias, em muitos negócios? É igual, eu estou com um casal aqui, aí tem uma decisão financeira para tomar. Vou dar um exemplo, Sim. de um carro. Eu vou falar aqui que o Thiago quer comprar um carro. Uhum. Quem que ele consulta? O MEI, A minha esposa. consultora financeira. Ainda tem que editar, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Erasmo? Então, você Ô, pode minha ir lá e querida, comprar. tu querendo comprar um carro aqui e tal, mas esse carro tô achando caro e tal. Aí ela vai falar assim, ô amor, você trabalha tanto, você merece, vai lá
Então, muitas vezes está envolvido não só a razão naquele momento, e isso pode prejudicar. Uma, Sim. Quando só. E aí, vamos lá. Então, a figura do planejador é isso, sabe? E eu comecei em paralelo com o Banco Sumitomo, e depois o Banco Sumitomo chegou à conclusão que teve, em 1998, uma crise muito séria no Japão, tá? E o Banco Sumitomo foi muito afetado. Aí o Banco Central japonês chegou e falou assim, ó, era o Banco Sumitomo, você recolhe aí o dinheiro que você tem no mundo inteiro espalhado e traz tudo de volta para o Japão, senão você vai quebrar. E uma das decisões aqui no Brasil, que o Banco Sumitomo tinha 4 agências, tinha Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. A agência de Belo Horizonte era a mais rentável do país. Ele foi obrigado a fechar para levar recurso embora para o Japão. E aí eu comecei a empreender, eu pensava, ó, agora eu vou abrir meu escritório, e não foi nada disso que aconteceu. Eu consegui um espaço muito legal na mídia, né, e comecei lá nos inícios dos anos 2000 a aparecer em todas as revistas, jornais, televisão a nível nacional, falando de finanças, e ao invés de pessoas me procurarem, as empresas estavam me procurando e falando assim, você faz uma palestra para os meus funcionários? Porque eu estou vendo meus funcionários aqui com dificuldade financeira e eu dou adiantamento, eu dou aumento, eu pago ticket para eles e eles a cada dia estão com mais problemas financeiros e o funcionário com problema financeiro não trabalha bem. Né? Ele tem perda de produtividade, ele tem problema de relacionamento, autoestima, ele está sujeito a acidentes de trabalho. Sim. Inclusive, eu vi um dado, eu não sei agora se foi de você mesmo, que eu vi esse dado em uma entrevista sua, ou onde foi, que as pessoas que são educadas financeiramente, as empresas cujo, né, a maioria de seus colaboradores tem uma boa educação financeira, um bom nível de capacidade de gerenciar suas finanças pessoais, conseguem produzir até 30% a mais. Eu não sei, é um dado que é real, não é isso? A empresa acaba sendo mais produtiva, né? Por isso que você está falando. Uma das questões maiores é o absenteísmo por questões financeiras. A pessoa acaba se ausentando. Exatamente, para resolver apertos financeiros, né? Eu falo que, infelizmente, o brasileiro é formado em engenharia financeira. Sabe o que é engenharia financeira, Thiago? Eu vi você falando, eu quero que você fale que a engenharia é interessante. Quando a pessoa vê, né? Para nossa engenharia, explica para tudo. Engenharia financeira é construir ponte, viaduto, é tirar daqui para colocar ali, para pagar aqui, para pegar emprestado aqui e tal, e fazendo aquela é uma expressão que eu detesto, que chama correr atrás. Até aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Fala a roda do... Correr atrás roda dos ratos, né? Correr atrás do próprio rabo. Igual aquele cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. É aquelas pessoas que ficam correndo atrás do dinheiro. Sim. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quem corre atrás chega por último, tá? Então tem que correr na frente. E aí eu comecei nesse trabalho. Como eu aparecia lá e fazia palestras, as pessoas me pediam ajuda, orientação, e a pessoa chegava, Erasmo, eu ganho 30 mil reais por mês e eu tô endividado. Ao mesmo tempo chegava as pessoas falando assim, Erasmo, eu ganho 1.500 reais por mês, mas eu tenho uma reserva na poupança que não está rendendo nada e eu quero investir melhor o seu dinheiro. Aí eu falei, não estou entendendo. E isso que você está falando é muito importante mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o fato de ganhar pouco vai resolver, né? O fato de ganhar pouco é o problema, né? E ganhar mais é a solução, né? E aí você Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Me faz essa pergunta só para não perder a linha da história aí, porque nesse momento eu vi que as pessoas não viviam em paz com o dinheiro delas. E por isso é que eu escrevi esse livro, Vive em Paz com o Seu Dinheiro. Tá? E ele se tornou um best-seller, né? Hoje está em qualquer livraria, Amazon aí, se você procurar, tem ele lá, né, para você. E além disso, né? A gente vai mostrar aqui para a turma. Eu comecei a fazer uns trabalhos aí de palestras no Brasil inteiro. Também
né? Fui convidado para ser professor na faculdade Sebrae, faculdade Sim. na Fundação Dom Cabral, Instituições trabalhando seríssimas, com né? executivos sobre finanças comportamentais. Então veja bem, os Hum. caras são Cara, a já nata, PhD, já. a nata dos executivos brasileiros que estão ali na 7ª melhor escola de negócio do mundo, Que é a Dom Cabral. que precisa de finanças comportamentais. Sim. Então os caras sabem fazer dinheiro. Aí eu volto naquela questão. Se eu perguntar para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora, quanto você quer ganhar? Ou qual é o salário, a renda ideal? Eu tenho certeza que nesse momento a pessoa está pensando assim, é um valor acima do que eu ganho hoje, que eu recebo hoje. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você querer ter uma renda maior. Mas não adianta você ter uma renda melhor, fazer mais dinheiro, se você não tiver inteligência. Sim. E a gente vê que tem Pra muita, gastar. né, a gente como brasileiro, eu me coloco dentro disso também, porque todos nós temos os nossos desafios, mas como brasileiros a gente até tem uma cultura ainda, eu entrevisto muitas pessoas, né, para contratação e tudo mais, e a gente já fez esse tipo de pergunta, ou perguntas que levavam a gente entender qual que era a pretensão salarial das pessoas, e a gente vê muito comum, eu já ouvi várias vezes respostas assim, e isso dá um sinal e um indicativo de como que é a mentalidade do brasileiro. A pessoa fala assim, para mim um salário já tá ótimo. Então, assim, tudo bem, né? Às vezes pode ser por uma falta de ambição, por uma falta de educação financeira, mas nós brasileiros temos muito essa crença dessa limitação, não é verdade, Erasmo? De, às vezes, não enxergar que somos capazes também de produzir mais e fazer mais dinheiro. Então, esse é um Exatamente. desafio também, só um adendo aí É um dentro disso que você desafio tá falando. muito importante, tá? Eu voltando um pouco atrás aí na pandemia, a pandemia ensinou várias coisas pra gente aí, no bom sentido da minha área financeira. Primeiro, é que você tem que ter uma reserva financeira. Aquele momento lá que estava todo mundo em casa preso, que você precisava ter dinheiro até para falar assim, ó, hoje eu vou pedir uma comida e não vou pro fogão não. Né? E a gente precisa de muito pouco para sobreviver. Isso foi outra coisa que nos ensinou. Sim. Tá? Sim. Você precisa de água, luz, telefone, internet, uma casa legal, uma roupa para ficar daqui para cima só, porque para baixo ninguém vê se você tá de Havaiana e tal, né? Então a gente precisa de muito pouco para sobreviver. A gente precisa de ter uma reserva financeira. E uma outra coisa, não dependa de apenas uma fonte de renda. Sim. Porque isso, em algum momento, pode prejudicar sua vida financeira. Ah, mas é difícil demais. Ontem eu estava conversando com 2 pessoas bem jovens e falando sobre isso. Olha, Erasmo, eu já trabalho o dia inteiro. Poxa, mas coloque os seus neurônios para trabalhar e pensar o que você pode fazer. E aí eu fui falar com ele. O exemplo meu, o que eu sou? Sou palestrante, planejador financeiro, né? Eu sou parceiro de uma gestora de investimentos. Então, aquelas pessoas que querem investir dinheiro podem me procurar, que eu sou parceiro da Fiduc, uma gestora de investimentos que trabalha no modelo fiduciário, um modelo que foi copiado da St. James Place, tem 5 anos já que eu estou com eles, né? Aí a Fiduc chegou para mim e falou assim, Erasmo, você está fazendo um trabalho legal aí, eu quero que você seja um mentor de uma equipe de planejadores financeiros. Aí eu, além disso, eu tenho uma equipe de planejadores financeiros, né, ligados a mim na Fiduc. Eu tenho a 4ª maior carteira do país de recursos de investimentos. Né? E muita responsabilidade, né, Erasmo? E para isso, ainda esse ano, eu tô com um novo desafio, empreendendo numa área diferente. Você falou, depois a gente fala um pouquinho. Que é uma outra né? realidade agora, que é realidade virtual, realidade aumentada e metaverso. Desculpa, tomei muito tempo falando. Nada. Mas uma das coisas principais do que eu falei aqui é justamente isso que a Meire provocou. Não existe, eu até falo, salário renda ideal. Sabe qual que é o salário, a renda ideal? Qual? Aquilo que você recebe hoje.
A renda presente. Por quê? Porque Você é tem que interessante. transformar Ideal. Sim. a renda que você recebe hoje é renda ideal. Ela é Aprender a alavanca, viver né? com ela, aprender, além de viver bem com ela, em paz com ela, fazer sobrar para você investir e realizar seus sonhos. É. E nisso, Erasmo, eu ganho, vou usar a sua palavra, eu ganho pouco. Não existe. Não existe. Como eu falei, tem gente, a maioria da população brasileira recebe salário mínimo e a gente tem dentro dessas pessoas recebendo salário mínimo, excelentes pessoas que fazem planejamento, vivem bem com dinheiro e olha, até empresta Sim. para quem ganha mais. Sim. A Verdade. gente conhece casos Então, assim. isso eu falo que é inteligência financeira. Isso que você fala é tão importante, Erasmo, que você fala um pouco assim, dentro desse assunto ainda de, né, qual que é a renda ideal, é a renda atual. E aí eu já vi você falando sobre a questão do primeiro emprego, do primeiro salário, né? Porque tudo isso já começa lá na origem, né? Dentro do nosso primeiro salarinho ali, ou desde a primeira venda ali do empreendedor, a gente fala muito para os empreendedores. E é interessante a sua análise, a sua abordagem sobre isso, porque você fala que o primeiro salário, ele é muito ou pouco, você faz essa provocação, né? É muito ou pouco o primeiro salário. Normalmente, para a grande maioria das pessoas, começam ganhando ali um salário comercial, hoje, né, nos dias atuais, está em torno de 1.318. E aí, isso é muito ou pouco? Fala um pouquinho dessa abordagem aí, porque é interessante a forma como você enxerga isso, que a gente já pode ajudar os próprios O próprio nome iniciantes. já é uma coisa ruim, né? Salário mínimo. mínimo. Aí a pessoa fica com aquele negócio na cabeça. Já Salário implanta, mínimo. né, um pensamento. Mas vamos falar aqui. Um rapaz ou uma moça que nunca trabalhou. Ganhava 0. Qual que vai ser o primeiro salário? O salário R$ 1.300. É muito ou é pouco? Para quem não ganhava nada, é muito. Né? Muito. Agora, qual que é a primeira compra que o jovem, o rapaz ou a moça vai fazer? É o celular. Né? Celular. Quanto que Sapato. custa o celular? Hoje qualquer celular Mais do médio. que Mais do ela que ganha, né? 1.300, né, Meire? Então, 1.800 o que a hoje. pessoa vai lá e compra um celular gastando, às vezes, 2 vezes o salário ou 3 vezes o salário dela, beleza? Como que Sim. paga? Prestação. Já Parcelado. Faz E aí uma parcela ali. quer mais alguma coisa? Status de Roupa. E como que paga? Parcelado. E quer mais alguma coisa? Tênis ou sapato. E como que paga? Parcelado. E ainda quer ir pra balada no final de semana. Entendeu? Tem que divertir ainda com os amigos. O que acontece com os R$ 1.300? Virou pouco. Vira pouco. E essa é a questão dessa educação financeira nessa base, né? Falando aí um pouquinho para os jovens. Porque eu acredito que hoje os jovens, a gente vê essa mudança, né? Ontem mesmo eu estava, enquanto eu aguardava para ser atendida no médico, aí tinha uma jovem de 17 anos, ela ainda começou agora a trabalhar, tem 1 mês que ela está trabalhando, e aí a gente conversando, né, enquanto eu aguardava, ela falou, não quero trabalhar para os outros, quero ter minha própria empresa. A mãe dela falou assim comigo, ela fala isso desde os 9 anos. A minha irmã de 17 anos, ela tem 17 anos hoje, ela fala isso também desde os 9, 8 anos, ela já falava isso. Então, como que a gente pode trazer, né, essa questão de gerir melhor as finanças, trazendo aí dentro desse exemplo que a gente está pegando aqui, Erasmo? Fala um pouquinho para essa juventude que está começando. Além de juventude, né, aqui no podcast Catalise, né, vocês têm um foco muito pro empreendedorismo, empresário, empreendedor, MEI, né, MEI. Tem que administrar muito melhor, tem que ter muito mais inteligência financeira, aquela pessoa que tem que administrar as contas pessoais e as contas do negócio. Sim. E olha, muitos casos, eu vejo que o problema do negócio, da empresa não é o mercado, não é os funcionários, muitas vezes é o dono. O próprio dono. O próprio dono mata o negócio Eu falei isso no último episódio. Por falta
de inteligência financeira, Sim. entendeu? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu cheguei para fazer uma mentoria com um empresário e ele estava, Erasmo, tal e tal, falar da minha atitude agora que eu estou fazendo aqui, estou reformando, vai ter uma qualidade de vida material melhor, aí eu estou reformando a minha cozinha aqui e tal, colocando tudo de granito, uma casa sensacional e tal e tal. E quando eu vi o negócio dele, a loja dele, como estava judiada. Tô precisando de um tapa de visual, entendeu? Tava com, assim, ele tava tirando dinheiro da galinha dos ovos dele de ouro para colocar na casa dele, em vez de dar um tapa no visual na galinha dos ovos de ouro dele. Então, muitas vezes, o empresário, mata o negócio dele por atitude pessoal. Sim. E fica um empresário rico de uma empresa pobre. Sim. É um empresário rico de uma empresa pobre. Né? E o contrário é muito recomendado. É um empresário não pobre, mas um empresário inteligente de uma empresa rica. Sim, Daqui a pouco, tá inclusive, a gente vai querer que você fale sobre os 4 perfis, né, amor? Que são os 4 perfis de Isso. pessoas aí, no contexto dessa educação financeira. Mas isso que você está falando é muito interessante, Erasmo, porque né, é o que a gente está discutindo, na verdade, desde o início aqui, mas aí eu quero agora fazer essa pergunta assim, de maneira bem assertiva, para você trazer para a gente de forma bem didática, baseada na sua experiência. Porque o que a gente vê é o seguinte, a gente vê muitas pessoas inteligentes, a gente já tem discutido isso aqui agora, né, nos últimos 10 minutos. Pessoa muito inteligente, pessoa capacitada, pessoa com acesso à informação, né, a internet está aí hoje, não deixa a gente sem informação. Só que a gente vê muitas vezes as pessoas com essa baixa inteligência financeira e isso acarreta em problemas sérios financeiros. Então, muitas pessoas perdem carro, perdem casa, casamento acaba. E a gente tem discutido aqui que é muito mais uma questão comportamental. Mas, na sua opinião, realmente, onde que está essa causa raiz? Né? É a educação que a gente recebe, né, das gerações anteriores? Onde que está realmente o cerne dessa questão? Que faz mesmo pessoas tão bem educadas, tão bem instruídas, terem tanta dificuldade financeira. A gente pode pôr a culpa 100% no comportamento ou você vê outros 2 ou 3 fatores aí que levam a esse problema hoje, que leva, inclusive a gente já falou, né? Mais de 78% da população brasileira está endividada, né? E a gente vai olhar para o número de famílias no Brasil, são mais ou menos 55 milhões de famílias no Brasil. E aí a gente estava até discutindo isso nos bastidores, desses 55 milhões, 80%, 78% dá mais ou menos 44 milhões, e aí você falou, desses 44 milhões, praticamente a metade tem uma dívida, né, no SPC, no Serasa, atrasado. Além dessa questão comportamental que a gente já está batendo tanto na tecla, você vê outros fatores aí que influenciam isso? Vamos lá, até voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. No meu mestrado. Qual que foi o tema do meu mestrado? Qualidade de vida e endividamento. O impacto do endividamento na qualidade de vida das famílias, das pessoas e dos negócios. Entrevistando as pessoas, lá na minha pesquisa de mestrado, sabe o que eu identifiquei, Thiago? O quê? Que as pessoas se endividam com as melhores das intenções. Sim. Faz sentido. Como é isso? A pessoa quer proporcionar para ela, para a família dela, uma qualidade de vida material melhor. Uma comida melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, uma experiência melhor, uma viagem melhor, uma casa melhor. Sim. E por falta de planejamento financeiro, por falta de prioridade, por falta de mesmo um norte financeiro, que a maioria das pessoas não tem, elas se endividam e acham que isso é solução. Para vocês terem uma ideia, né, a questão do cartão de crédito. Qual que é o seu relacionamento com cartão de crédito? Quem está nos ouvindo? Cartão de crédito é uma excelente ferramenta. Excelente ferramenta. Excelente Pra você fazer ferramenta. a gestão financeira. Agora é a principal forma de endividamento da população brasileira hoje.
o brasileiro não foi preparado para saber usar o cartão de Pra crédito. utilizar, né? Sim. E aí, cartão de crédito no Brasil é o único lugar que tem parcelamento de cartão de crédito. Nos Estados Unidos não tem. Ah, é? Não Não sabia tem. dessa Também não. informação. Não, você não compra parcelado no cartão. Olha só. Em 10 parcelas, não. Se você compra uma televisão lá, vem Uma única fatura? Você pode. Lá é muito tranquilo, assim, você pagar parcelado, não pagar o porque lá mínimo também da tem uma sua outra- fatura, porque a taxa de juros é Os muito. juros lá, 1, 2%, então é outra Ao realidade, ano, né? E ao ao ano. ano. É. Aqui a gente Aqui tem é 12. 40. Não, 40 Ah, do vira cartão. 40, verdade. No cartão ele é muito mais alto, 40, Sim. 50. Então, isso é insustentável. Sim. Então, o que as pessoas, voltando à sua pergunta lá, é falta de um norte. Por exemplo, vou até provocar. Você que está nos assistindo, vocês aqui, vocês têm sonhos? Temos. Tem. Todo mundo Todos tem nós sonhos. temos. Agora, se eu falar para vocês escreverem agora aí, Tiago sem olhar o da Meire, qual que é seu sonho daqui a 6 meses, daqui a 12 meses e daqui a 36 meses? As pessoas já começam a travar. Uhum. Por quê? Muitas vezes as pessoas não tem foram clareza, né? ensinadas nisso. Sim. Poxa, vou dar um exemplo simples. Daqui a 6 meses eu quero trocar meu celular. Meu celular hoje custa, sei lá, R$2.000 e eu quero um de R$2.600. Então são 6 meses, você vai ter que guardar R$100 por mês para trocar seu celular. Legal? Simples. Não, o que a pessoa faz? Tô querendo trocar meu celular. R$600 de diferença, eu vou lá e pago no cartão 6 vezes. E troco hoje. Sim, prazer. Só né? que você... O que você fez nesse momento, Meire? Resolveu a solução de um prazer imediato, né? Criou-se, então, uma Você dívida. gastou um dinheiro que você Não ainda estava planejando e nem tem. não tem certeza se você vai ter. Principalmente se você for um empreendedor. Sem dúvida. Quem recebe salário fixo, tudo bem e tal. Tem lá uma previsão. O empreendedor começa o dia Empreendedor 1 ali, né? não sabe. Praticamente. Então, o que eu falo para quem é empreendedor que está nos assistindo? Tenha um custo baixo da sua empresa e da sua vida pessoal. Não compra parcelado. Uhum. Vai lá, junta o dinheiro, vai lá e compra. Junta o dinheiro, vai lá e compra. Erasmo, mas e esse negócio de eu quero empreender e eu não tenho dinheiro? Beleza? Você pode ir lá e pegar o dinheiro emprestado com o banco, com um amigo, com um parente e tal. Mas entenda que você terá um sócio. Sim. Vou dar um exemplo prático. O que aconteceu? Estava fazendo uma palestra no interior de Minas. E aí, logo depois de uma imersão que eu faço de dia inteiro, o empresário, um rapaz novo pra caramba, cara empreendedor, o cara é de uma família de empresários, herdou, meio que herdou o negócio da família e começou a trabalhar, o negócio começou a crescer. E ele, com algumas dúvidas financeiras, eu falei assim, você vende parcelado na sua loja? Ele falou, vendo. Quanto que você vende parcelado, mais ou menos? Uns R$200.000 eu vendo parcelado por mês. Eu falei, 200 mil é. Qual que é a taxa de antecipação que você tem no seu cartão? Você antecipa? Ele falou, tenho. Antecipo todos os meses 4%. Aí eu fiz a conta. 200 mil vezes 4%, quanto que dá? R$8.000. Beleza? Sim. Certo. Vocês entenderam essa conta? Aí eu Sim, virei sim. para ele assim, falei pro empresário, qual que é a sua retirada mensal de Prolabore? Sabe o que ele me falou? 6. Uhum. Eu falei, o quê? Você recebe menos do que a paga pro administradora do cartão, fora os outros financiamentos que ele tem, Thiago. Sim. Sim. Então, veja bem, aí o cara travou na hora, sabe, Thiago?
A gente não faz conta, né, Erasmo? A gente não senta, põe ali no papel, O analisa. cara é um super empreendedor, inteligente, tá fazendo dinheiro, tá vendendo pra caramba. É a pergunta que eu te fiz, né? Pessoas inteligentes, instruídas, sabem até, né, fazer o dinheiro, mas aquela famosa frase, né, que é de um autor desconhecido. Se você, quem falha em planejar, já planejou falhar. Então, a primeira coisa que você tem que ter é um mínimo de planejamento ali. Isso para todas as áreas da vida. Mas quando a gente entra na questão financeira, que é uma questão sensível, né, da nossa vida, é muito importante o planejamento. É. E aí acarreta isso aí que você está falando. Voltando lá na história do sonho de trocar o celular daqui a 6 meses, Sim. né? Sonho de fazer uma viagem daqui a 12 meses. Então, a gente pensar que, ó, no inverno, em julho do ano que vem, eu vou fazer uma viagem que eu vou gastar, sei lá, R$6.000. Então, você vai ter que guardar R$500 por mês. Então, no planejamento financeiro, vai ter que entrar lá R$100, que é a troca do celular, R$500, que é a viagem, beleza? Fora as contas que você tem que pagar do dia a dia, beleza? Mas eu te pedi 3 sonhos, 6 meses, 12 meses e daqui a 36 meses. O que você quer? Ah, Erasmo, eu quero trocar meu carro, né? Então, trocar meu carro, vou falar assim, você tem um carro que custa, sei lá, R$60.000 e você quer trocar por um carro de R$80.000. Então, você vai ter que pagar 20 mil de diferença. 20 mil dividido por 36 vai dar 500 e alguma coisa. Então, somando, eu vou ter R$100 para o celular. R$500 que é para a viagem. 500 e poucos reais que é para trocar o carro. O que eu tenho que fazer com esse valor? Que vai dar 1.100 e alguma coisa. Eu tenho que pegar esse valor, colocar na minha planilha mensal. Não, colocar na minha planilha mensal. Planejamento. Na minha planilha mensal. Porque a maioria das pessoas, quando faz um planejamento financeiro de casa, fala assim: as receitas, em primeiro lugar, né? É aquilo que você tem de salário ou de renda. Em segundo lugar, vem as despesas. E o que sobrar, eu aplico. E sobra? Nunca vai sobrar. Não sobra. A Mary fala muito isso, né? Que não tem que sobra colocar... por quê? Porque dinheiro foi feito para gastar. A gente faz muito isso, né? Colocar o sonho, o que a gente quer poupar. Eu falo, né? Muito isso no início, né? Quando a gente casou, eu falo assim, amor, eu aprendi da seguinte forma, para mim, porque para cada um, é o que você tá falando, né? Para cada um vai funcionar de uma forma, como essa questão de guardar, de poupar para algo, né? Para mim, funciona da seguinte forma, eu coloco ele lá como uma linha de despesa. Então, se eu vou guardar 600 reais, é uma linha de despesa que é para mim, tô me pagando primeiro. O seu sonho tem que ser prioridade. Então, a minha planilha que eu libero para as pessoas que querem uma planilha de controle do orçamento, é o seguinte: receita, segundo lugar, sonhos, e aprende a viver com o resto. Que o desafio está em saber gerir as despesas operacionais, isso tanto para as empresas, né, quanto para a vida pessoal, que é aquelas despesas operacionais, que é a despesa para realmente você literalmente fazer a operação do dia a dia na vida ou no negócio. É ali que está o segredo para gerenciar e para você conseguir obter essa proficiência financeira, ou Erasmo, você tem uma visão um pouco diferente? Não, é isso mesmo. É por aí. E não existe, por exemplo, eu sou de uma linha que não existe supérfluo. Não existe supérfluo. Não. Na linha da planilha lá do fluxo de caixa pessoal ou da empresa, não tem o campo ali de supérfluos? Por exemplo, não tem. Porque vai um pouquinho contra o que Porque, o pessoal por exemplo, ensina, eu vou falar para você. Vai lá. Pra mim... Dá na canela. Vou te dar na canela agora. Pra mim, fralda descartável é totalmente supérfluo. Pra vocês é necessidade. Sim. O Davi ainda usa. Hoje menos. Hoje menos. Tá desfraldando. Então, não existe. Sim. O que é necessário para um... O que é supérfluo? O que é supérfluo para um... Momento, depende do momento. Depende, verdade. Eu tenho uma outra classificação. Sim. Qual que é? Eu vou até dar a dica agora, já que para mudar o comportamento das pessoas, seja na vida... Pega aí, pessoal. Seja na vida pessoal e empresarial. Vou falar 3 perguntas. 3 perguntas... Vou até anotar. Que as pessoas devem fazer na hora de tomar uma decisão financeira. Bem simples.
Primeira pergunta. Necessidade ou desejo? Sim. Isso aqui é necessidade ou desejo? Necessidade ou desejo? Necessidade ou desejo? Faça essa pergunta toda hora que você for gastar o seu dinheiro. Certo. É necessidade Ótimo. ou desejo? É necessidade ou desejo? Isso aqui não é curso para você virar pão duro, sovina, mão de vaca, Pelo avarento. contrário, pelo contrário. Nada Hoje disso. você vai ajudar os empreendedores e as pessoas a gerir Entendeu? suas finanças. Isso para a vida empresarial ou pessoal, tá? Certo. Depois que você classificou se é necessidade ou desejo, você vai fazer a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Tenho ou não tenho dinheiro? Tem Ok. ou não tem? Tenho ou não tenho? Ó, e eu vou ensinar uma coisa sensacional agora, sabe? Hum, Sabe o que que é? Sim, vai lá. Dinheiro é dinheiro, cartão não é dinheiro. É isso que eu ia Ah. falar. Eu já ia tomar uma escorregada aqui, ia tomar um puxão de orelha do Erasmo, porque eu ia falar assim, ó, mas esse tem ou não tem? Ou não O tem. limite do cartão vale? Porque, teoricamente, você tem ali o limite ali, né? Então, na verdade, é o que tem um encaixa, né? Tenho. Não dá margem para negociar. Não estamos negociando isso aqui, então, Não é ter Erasmo. limite, não é ter crédito. É aí que as pessoas, né, É. utilizam o cartão como um salário a mais, né? Como se Isso. fosse um Agora salário eu vou a fazer mais. uma Aí, pergunta para vocês dois, pegou como e casal agora, aqui. gente? Ai. Agora, hein? Deixa Tem pra ou mim, a não Meire tem, ó? responde. Meire e Thiago. Vocês fizeram as duas perguntas. Tem ou não tem? Necessidade ou desejo? Tenho ou não tenho dinheiro? É desejo e você tem dinheiro. É desejo Certo. e você tem dinheiro. Compra ou não compra? É a terceira pergunta. Sim. Então é desejo, tenho dinheiro. Compra ou não compra? Aí eu tô perguntando para vocês. Saiu daqui, você tá em Belo Horizonte, você viu uma coisa na loja ali, Uhum. você viu, fez a primeira pergunta, detectou que é desejo. Desejo. Tem ou não tem dinheiro? Você tem o dinheiro. E aí, compra ou não compra? Meire, eu tô perguntando para Aí- você. Aí vem a importância do planejamento. Se a gente compra, é emoção. Se você ir pela emoção, eu vou dizer que sim. Compro, eu Usar tenho a dinheiro, emoção. eu vou comprar. Eu mereço, né? A famosa frase, né? Eu Você mereço, né? A gente escuta isso muito. Eu mereço, afinal de contas, trabalhei o mês inteiro. Mereço, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Você concorda com isso, Thiago? Compra ou não compra? É desejo e você E você tem. tem o dinheiro, mas compra ou não compra? Eu penso que o critério, a régua para decidir se sim ou não, eu posso estar errado, e aí você vai nos ensinar, é realmente essa primeiro, clareza dos seus sonhos e planejamento, porque isso vai te ajudar a tomar a decisão, porque muitas vezes não quer dizer que você tem, que você deseja, que você tem, que você precisa gastar, Aí é que olhando eu para o futuro. vou ensinar. A terceira pergunta vai ser Pulo agora. do gato A agora. pergunta O pulo a terceira do não é gato- compra ou não compra, não? Não, não. Tá. Compra ou não Foi uma compra? provocação. É uma Eu fiz pra provocação. você. Uma provocação pra você, Thiago, pra você, Meire. Sim. Certo. Então, eu vou te ensinar a terceira pergunta. Vai lá. Quando for desejo e você tiver dinheiro, Certo. você vai ter que fazer a terceira pergunta. Qual que é? Tô curioso. Vai atrapalhar meu sonho? Sim. Uhum. Clareza do futuro, né? Porque lá na planilha que eu ensinei, Tá o seu sonho lá. tem a entrada, tem o seu sonho e tem aprender a viver com o resto. Isso E é muito legal, muitas viu? vezes a pessoa cai nessa aí. Ah, eu tenho dinheiro, Né? caixão não tem gaveta, eu vou É. gastar. Tudo bem, mas você tem sonhos, você Uhum. tem prioridades. Você Sim. quer ser um empresário de uma empresa próspera. Você quer ter uma... Você, por exemplo, que é MEI, pensa bem. A gente tem visto MEIs aí que fácil extrapolam o limite do MEI. Né? Os caras Faz o dinheiro, né? faz o dinheiro. Queridos, quero até lembrar, se você é um cara assim, se você é uma mulher assim, empreendedora, você vai aposentar aos 65 anos recebendo um salário mínimo. Olha que delícia. Vai pagar a taxinha lá e o Entendeu? máximo que vai ter. Se essa pessoa, durante agora a vida de trabalho dela, não se planejar, não contribuir para o futuro financeiro dela, para o sonho financeiro dela, cara, ninguém vai contribuir. Ninguém vai contribuir.
E aí que se as pessoas praticarem essas 3 perguntas, necessidade ou desejo, tem ou não tem dinheiro, e vai realizar seu sonho, vai atrapalhar seu sonho, você muda seu comportamento financeiro, você começa a atingir seus sonhos. E você para de correr atrás do dinheiro, porque nesse momento você tem dinheiro. E você lembra que eu falei lá que a parcela que ia dar mensal dos seus sonhos para você colocar na sua planilha era R$ 1.100? Sim. Ali você tem, nesse momento, uma coisa muito séria e importante que chama poder. Quem Sim. tem dinheiro tem poder. Então, naquele momento, você pode olhar e falar assim, cara, eu tô guardando R$ 1.100 por mês. Se eu guardar tudo e, por exemplo, focar na minha viagem, eu vou viajar mais rápido do que aqui 1 ano. Em 6 meses eu viajo. Uhum. É só não trocar o celular agora. Ah, não, eu quero trocar meu carro primeiro. Então, posterga a troca do celular e posterga a viagem em vez de ser 36 meses que você vai ficar juntando dinheiro para trocar seu carro, em 20 meses, menos de 20 meses, 18 meses você conseguiu. Sim. Aí você está fazendo um planejamento financeiro, você mudou o jogo da sua vida de devedor para investidor. Uhum. E vira até também a alavanca para você fazer mais, né? Porque você vai querer tanto realizar aquele sonho, aquele desejo que você colocou ali no topo, que aquilo vai te impulsionar a querer fazer mais dinheiro. Sabe né? por quê, Meire? Porque Sim. dinheiro foi feito para gastar. Para gastar. Você fala, isso é uma coisa que você bate sempre na tecla. Exatamente. E quando a gente está falando de dinheiro, Meire e Erasmo, a gente olha a gente pode enxergar por 2 vertentes, que é o que a gente está conversando aqui também. Tem uma vertente de você analisar o dinheiro à luz só dos números, friamente à luz dos números, e a gente sabe que os números eles contam uma história, não é verdade? Um exemplo de como que um número conta uma história. Você vê uma pessoa ali que está pesando, sei lá, 20, 30 quilos acima do peso que ela deveria estar pesando. Por exemplo, o cara deveria estar pesando ali seus 70 quilos. Só que está pesando lá 110 quilos. Então, o número está contando uma história. Vocês concordam? Está contando Sim. a história que essa pessoa não se alimenta bem, não pratica um exercício, não cuida da sua saúde, né, da sua saúde física. Então, números, ele é uma vertente importante para a gente dominar, para a gente conhecer, para a gente estudar quando a gente está falando de educação e proficiência financeira. Só que muito mais importante, pelo que a gente está vendo aqui na nossa conversa, são os comportamentos, né, Erasmo? Então a gente vê que para você ter uma boa gestão financeira, não é só você entender de números, porque por mais que o número te conte uma história, o que manda no jogo é o dinheiro, é o comportamento, é a sua capacidade de lidar com as suas emoções, seus impulsos, seus desejos, né? Tanto que é a primeira pergunta sua, necessidade ou desejo. E isso é interessante porque a neurociência ela já identificou isso, os estudos da neurociência, que nós seres humanos somos movidos por 2 coisas. Uma necessidade, uma dor latente ou um desejo ardente. Então é muito importante você colocar isso como um crivo, um critério, para você começar a melhorar e analisar como é que está a sua vida financeira. E isso voltando naquela conversa que a gente teve nos bastidores, em que a cada dia surge uma coisa nova, seja uma experiência nova, para você gastar dinheiro. O mundo não vai mudar isso. O marketing, né? O marketing, ele foi feito para te incentivar a gastar. Exatamente. Né? E o que a gente está compartilhando aqui hoje, o meu objetivo é ensinar você a viver melhor nesse mundo do compre, 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 consuma, consuma, consuma. Esse tá na moda, agora é esse, essa cor aí não, as coisas descartáveis, entendeu? Então, isso não vai mudar. Essa pressão só tende a aumentar. E aí que vem a importância de você saber gerir, né? O que você está falando, a questão do comportamento, das emoções, né? Você saber gerir as suas emoções, né? Sim. Eu não sei se eu falei com você, amor, um tempo. Eu creio que eu comentei sobre isso, mas já tem um tempo, mais tempo, sabe, Erasmo? Eu estava falando com a Meire sobre que a indústria, né? A indústria, o mercado, ele
Isso ele faz de maneira intencional. Tem uma coisa chamada obsolescência programada. Então você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, é importante você entender esses conceitos, porque tudo é feito para realmente perder ali rapidamente ali aquele efeito surpresa, aquele efeito novidade, para justamente trabalhar ali no seu cérebro, na sua mente e gerar em você ou a necessidade ou o desejo de, por exemplo, trocar o carro. Então, por que, por exemplo, os carros todo ano mudam uma coisinha? Celular, né? iPhone 10, 11, 12, 13, 14. É o que? A obsolescência programada. O iPhone que foi lançado há 1 ano, 2 anos atrás, é um aparelho que te atende muitos anos. Só que eles fazem isso de maneira tão engendrada que a obsolescência programada entra na sua mente, no seu cérebro, ativa os seus hormônios ali do prazer ou da dor, né? Puxa vida, o meu amigo tem o iPhone na moda, né? E eu não tenho. Então, ou noradrenalina ou dopamina. Então, é muito importante, se você quer dominar suas finanças, entender um pouquinho também de comportamento humano. Exatamente. Não é nem entender um pouquinho, né? Razão e emoção. Entenda os números e entenda a razão e emoção. Como que o cérebro funciona. Você lembra que uma das coisas que eu falei lá, contando a minha história, é em que a gente tem 70 decisões financeiras muito importantes? Sim. Se você não tem alguém para consultar numa decisão financeira importante, que não seja influenciado, que não seja ligado só principalmente à emoção, que não tem um pouco de razão naquele momento, as pessoas erram aí. Sim. As pessoas erram e tomam São erros que vão decisões custar muito caro, né, Erasmo? que podem prejudicar. Você já viu? Vou fazer duas coisas aqui, ó, 2 perguntas para mudar um pouco o paradigma. Sim. Meire e Thiago, vocês gostam de pagar multa? De jeito nenhum. Não, por quê? Você até franziu assim, ó. Perder dinheiro. Você olhou assim, por quê? Porque eu tô desvalorizando meu dinheiro. Que a gente, como diz, a gente trabalha para poder deixar o dinheiro ir embora assim, tão fácil. E você? Você gosta de pagar multa? De maneira alguma. Literalmente dá dinheiro para os outros, né? Qual multa que você pensou? Qual multa que vocês pensaram? A multa do carro? Pode ser a multa do carro, a multa do cartão. Entendeu? O que acontece? As pessoas, sempre que eu pergunto, eu vou jogar dinheiro, rasgar dinheiro, não gosto. Sim. As pessoas estão acostumando a pagar multa. Como é isso? Quando você compra parcelado, você está usando um dinheiro que não é seu. Alguém está pagando aquela história ali. Sim. Você está pagando uma multa por usar um dinheiro que não era seu. Quando você compra um carro, o carro custa 50 mil reais. Você financiou ele. Na hora que você pagou todas as parcelas, você pagou 70. Você pagou 20 mil de multa. E as pessoas acostumam a pagar a multa. Sim. Acho normal, né? Quando você entra no cheque especial, você paga a multa. Quando você tá comprando parcelado e tem juros. Erasmo, e aquele parcelamento que não tem juros no cartão de crédito? Alguém tá pagando. Alguém tá pagando. Porque o dinheiro, ninguém aguenta sustentar a coisa. Ninguém te dá dinheiro de graça 10 meses para você não pagar juros nenhum. Porque o juro no mercado tá 13%, a Selic. 13,75 hoje. Sim. Então, olha, a pessoa talvez pensou na multa do carro, mas as pessoas estão acostumando a pagar multa. Você já viu aquela promoção, Meire? Compre 1 e pague 2? Sim. Compre 1 e pague 2? Não, compre 1 e pague 2, não. Não, compre Nunca 1 e pague viu? 2. Compre 1 e pague 2. Eles falam pague 1 e leve 2. Não, ao contrário, né? Não, a outra. Compre 1 e pague 2. Pague 2. Você nunca viu essa promoção? Essa fica escondidinha, né? Não, tá aí na mídia. Tá aí? O problema é que tá escancarado na nossa cara. Entendeu? Compra um carro em 60 parcelas, sim, sem entrada, você compra um, paga 2, e ao final de 5 anos, o que você tem em casa? Meio. É verdade. Meio, porque ele desvalorizou. Então... Não é nem o valor nominal, é o valor da metade. Agora,
Aparece na televisão essa promoção? Não, não se vende assim, né? O que que aparece? Facilidade, Realize né? seu Realize sonho. seu É o sonho, desejo. prazer Olha imediato. olha você dentro desse carro top das galáxias. É, Sem entrada. Você pode, sim, mas você paga por isso. verdade. E toda vez, olha atenção, uma dica que eu vou te dar. Toda vez que você antecipa um sonho, você prejudica o seu futuro. Sim, Por quê? Você não tinha dinheiro para comprar. Você financiou, você pagou mais caro. E esse dinheiro que era seu no futuro, você deu ele para alguém. você tá adiando sonhos, E literalmente. isso, a gente está falando aqui de finanças comportamentais, né? Eu falo isso na Fundação Dom Cabral. Isso é prático no dia a dia. Uhum, As pessoas, eu tenho o objetivo de ajudar as pessoas a realizar sonhos. Porque eu vejo que muitas vezes a pessoa trabalha e não realiza o não sonho. avança, né? E isso, pessoas com renda de... Poxa, eu tô fazendo mentoria com uma pessoa que me ligou ontem. Ontem, me passou os extratos e marcou uma mentoria segunda-feira. Uhum, No mês de maio, caiu na conta dela R$76 mil de entradas. uhum. Não sobrou. Puxa vida, hein? Não sobrou. É um desafio. E aí? É, R$76 mil tá bom para você que está nos assistindo, nos ouvindo? Por mês? O problema lá é fazer dinheiro? Não. não. O problema é o Infelizmente, comportamento de saber gastar o dinheiro. é, Ah, Erasmo, mas isso não existe. Existe e é muito. Agora, uma pessoa com a capacidade que essa pessoa tem, pessoa de referência, normalmente essa pessoa tem muita dificuldade em procurar um planejador financeiro. uhum, Porque vai falar assim, pô, eu sou inteligente, eu faço R$76 mil por mês. é, Mas não, tá sobrando. É. Então, muitas vezes é necessário você ter ali do lado, é igual tem um outro empresário, que ele, cara de sucesso. Sucesso no negócio dele. Erasmo, estou precisando falar com você sobre as próximas decisões de investimento que eu vou fazer. Se eu compro aquele apartamento, se eu reformo aquele apartamento, se os meus recursos financeiros estão investidos corretos. Ele me liga para isso. Cara, top. Então, a gente está falando aqui para todo tipo de empresário. Sim. E você ter uma pessoa do lado para trocar de ideias na hora das decisões financeiras é essa que é a figura de um planejador financeiro. sim. É, fantástico. A gente costuma falar que quando a gente senta que a prosa é boa, 1 hora não dá para nada, né, Erasmo? Já tem A isso? gente já passamos de 1 hora, mas com certeza Que você isso. já fica aqui um convite para voltar outras vezes, né? A gente tem muito assunto aí para a gente poder falar, né, sobre vidas financeiras, sobre educação financeira, e as pessoas precisam muito desse conteúdo hoje, né? E o nosso objetivo aqui é justamente esse, é ajudar, né, os empreendedores, as pessoas que querem se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, a realmente aí elevar a sua educação, a sua capacidade de tomar decisões para poder realmente realizar seus sonhos e atingir seus objetivos. E hoje aqui, com certeza, você contribuiu, né, nessa construção desse tijolinho nosso, Erasmo, e a gente quer te agradecer muito, dar a você aí 30 segundinhos para você dar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo e já deixa aí para você um convite para você retornar novamente, né, a gente falar mais sobre o seu livro, falar mais aí sobre a sua vasta experiência em educação financeira. Fala aí para a turma aí uma mensagem final e a gente já caminha aqui para o nosso encerramento, infelizmente. Legal. Ó, quem quiser conversar comigo, tá aí em minhas redes sociais, estou em todas Qual que é o aí. seu Instagram? Erasmo Vieira Consultor, né? Erasmo Vieira Consultor. Tem meu site também, erasmovieira.com.br, que tem bastante informação lá. Ele está passando por manutenção esses dias, mas em breve ele vai estar aí aberto, né? Eu respondo todos os contatos que eu recebo. Uhum. Fica fácil da gente conversar. E a dica é, dinheiro foi feito para gastar. Então, gaste com sabedoria. Dinheiro é a ferramenta para realizar seus sonhos. Então, você Isso. quer
tem sonhos seus, da sua família, dinheiro é a ferramenta para realizações. E vou repetir a primeira pergunta que eu fiz. Você gosta de ter dinheiro? Então vamos ter. Vamos ter. Fantástico. Meire, recados finais? E é assim que a gente encerra, né? Então, como diz aí o Erasmo, viva em paz com o seu dinheiro. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, né? Chama mais pessoas aí para se inscrever no nosso canal e agradecer, viu, Erasmo? Muito obrigado por esse bate-papo. Em breve teremos mais, né? Vai ser um prazer. Obrigado, foi um prazer, viu, Erasmo? E até a próxima. Igualmente. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.